evangelização devem ser marcados de acordo com o tipo e local onde serão realizadas as atividades. Você que tem mapeado todos os lugares, por exemplo, que dia na praça ajunta criança? É no domingo, no período da tarde. Eu contei 60 crianças lá. Aí no outro domingo você voltou de novo, tem 60 crianças de novo. No outro domingo, 60 de novo. Opa, então vamos levar uns 70 convites para distribuir para as crianças naquele local. Isso é quando você assume a função já. Quando for em escola, tem que fazer antes o contato com a direção da escola para ver se é possível, tal, e já no planejamento. Então, a escola, ela autoriza. Então, nós vamos levar, quantos alunos tem lá? 430 alunos. Então, nós vamos levar 500 convites para distribuir na escola. Então, você vai ter que planejar quantas pessoas. Tem 10 salas, então vou levar 10 pessoas, que já entra, já faz de uma vez só. Isso tudo no seu planejamento. Muito bem. Você vai fazer a evangelização. Quais materiais você precisa estar preparados para fazer uma evangelização com sucesso? Escreva aí, número 8. Que materiais você precisa ter para fazer a evangelização? Lembre-se, não é só entregar o convite. Que materiais você precisa ter já preparado na secretaria da igreja? Esse material também não pode ser particular. Ele tem que ser institucional. Alguém colocou aí carimbo? Para carimbar os folhetos? Todo folheto, eu chamo isso de evangelização permanente. Todo folheto precisa ter o carimbo da igreja. Samaria, tem que ter o endereço, o carimbo. Quem que tem que ter no carimbo? O nome da nossa igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou a igreja que você faz parte. Tem que ter o endereço da igreja, e os dias de trabalho e os horários de trabalho. Não precisa fazer um carimbão desse tamanho, não. Aqueles carimbos de assinatura mesmo, dá para colocar tudo lá. E carimbe todos. Nós temos um tipo de evangelização que é via caixinha de correios. Nós vamos para a rua fazer um mutirão e vai colocando 2.000, 3.000, assim distribui. Daqui a pouco chega um rapaz na congregação. É aqui que é essa congregação? Tem um endereço lá atrás. Aí foi ir na casa abandonada, também coloca. Alguém vai morar depois e encontra lá. Eu comecei a fazer curso de teologia através de um folhetinho que eu encontrei dentro do lixo quando eu estava fazendo faxina no exército. Foi o meu primeiro curso teológico que eu fiz. Quem colocou carimbo? Levanta a mão aí. Muito bem. Prancheta. Caneta. Os convites, eles precisam ser feitos para caber no folheto. Quem está com esse folheto, levanta aí. Quem tem esse folheto? Quem recebeu um folheto desse, levanta aí o folheto. Quem recebeu? Levanta assim alto, irmãos. Os outros não receberam? Não? Está na sacola? Está dentro da sacola? Ficou ali no credenciamento. Depois você pode pegar esse folheto lá, também é gratuito, não precisa pagar nada. É preciso colocar o folheto, o convite no folheto, para que possa caber aqui, no folheto. Precisa caber nesse folheto. O convite não pode ser maior que o folheto. Do trabalho que vai ser realizado. Vamos lá. 9ª pergunta, coloca aí. Quais as informações que são colocadas em um convite para um trabalho infantil? Coloca aí, escreva. O que você tem que colocar lá no convite, que vai ser anexado no folheto? Escreva aí. Ele falou uma coisa interessante ali. Enquanto vocês colocam, existe convites que é para o público interno e existe convite que é para o público externo. O público interno, nós colocamos as informações, quem é o pregador, quem é o cantor. Uma vez eu identifiquei, até escrevi um artigo para a internet, os cartazes, teologia dos cartazes. Eu encontrei 12 fotos num convite. Aí tinha foto do pastor presidente, o pastor dirigente, o dirigente da congregação, a foto de todos os líderes de congregação
e tinha foto de todos os cantores. Era um congresso de 4 dias. Cada congresso, cada dia tinha um cantor e um pregador. Aí eu procurei onde estava o tema da festa. Estava no cantinho escrito com letras pequenininhas assim. Onde estava o versículo? Não tinha no cartaz nenhum versículo. A informação. Para o público interno, tudo bem. Agora, para o público externo, eles vão falar assim: vai estar pregando o pastor Cláudio Gama. O mundo não conhece o pastor Cláudio Gama. Quem é Cláudio Gama? A pessoa que nunca foi na igreja, nunca assistiu nada. Então a informação para ele, que informação tem que ter no convite? Tem que colocar no convite, escrito no convite. Caiba no formato, tem que colocar entrada grátis. Porque a maioria dos eventos são cobrados. Aí a pessoa fala: será que é pago? Eu vou lá, então tem que colocar essa informação lá no convite. Tem que colocar: quando você pega um convite na rua, qual é a primeira coisa que você vê? Valor da entrada. Eu falo assim: será que o evento me é interessante? É interessante? Aí falou assim: show do Zezé de Camargo e Luciano. Não, nem quero ver o resto. Então essa informação tem que ser colocada. Trabalho com criança. Eu coloco festa das crianças. Essa é uma palavra maravilhosa. Festa das crianças. Opa, eu também tenho criança, quero levar. Qual o próximo? Onde que é? Igreja, Assembleia de Deus, rua tal. Que dia que é? Essas datas têm que estar evidentes para ele. Que horário que é? Vai pagar alguma coisa? Isso tem que estar previsto no convite, para ser explanado e colocado no papel. Nós utilizamos o convite infantil específico e nós utilizamos o convite para adulto. Por quê? Nós estamos fazendo a evangelização. Nós encontramos um adulto e entregamos para ele. O senhor tem filhos, crianças? Tenho. Então toma isso aqui, você pode entregar para ele? Tem que estar bem preparado. Mas o principal, você tem que fazer o convite infantil. Nós temos dificuldades em encontrar literatura infantil. E quando encontramos, é muito caro. Então, esse aqui, vocês dão uma olhada atrás aí, dá uma olhada atrás. Tem o local, onde você pode pedir isso aqui. Isso ele vende por quilo. Ele está de acordo, eu fiz análise teológica desses folhetos, está de acordo com a nossa teologia, que nós pregamos na teologia pentecostal, que nós cremos e pregamos, que está no nosso credo, né? E aí tem o QR Code aí, que você pode entrar e pedir. Eles vendem por quilo, irmãos, por quilo. Eu estava em oração, que estava num projeto de evangelização infantil e não tinha um folheto. E verifiquei nas livrarias, era muito caro, e eu não tinha dinheiro, ia gastar uns 3.000 folhetos. E aí eu orando de madrugada, eu sempre oro com a agenda do meu lado, o celular assim, e um papel e uma caneta. E aí, quando foi, apareceu no celular. Tchau, aí eu fui lá ver, ele piscou assim. Isso é só para crente isso, irmão. E aí eu olhei lá assim, compre folheto e tal. Eu falei: hã? Compre folheto? Aí vou pedir 100 para ver se é verdade, né? Aí eu pedi 100, irmão. Aí agora eu só peço lá e entrego os folhetos para as crianças. Então as informações não precisa ter muitas coisas no folheto. Nesse folheto, irmão, não colocar nome de dirigente, não colocar nome de pregador, porque vai ficar muito lotado para o público externo. Muito bem. E tem uma frase interessante que você tem que colocar nesse convite. É uma frase chamada: haverá lanches. Lá na congregação do Bethesda 9, antes era Nova Floresta 1, lá nós tínhamos umas 12 crianças, né, irmã Rose? Umas 12, na EBF. Aí nós fomos fazer evangelização. Quando nós vamos fazer evangelização, nós vamos caracterizados. A irmã Josimeire vai vestido com o plano da salvação, eu vou também de paletó, todo soa demais. Aí, e vamos junto às crianças, filhos das irmãs que também vão junto, e vai fazendo o convite. Nós conseguimos trazer 60. Aí pergunta: quantos permaneceram? Depois, só as 12. Vou falar por quê daqui a pouco. Muito bem. Convites ainda,
Você precisa fazer um convite específico aos pais. Fazer para os pais. Por exemplo, tem na frente da igreja 3 crianças que não são crentes. Faça uma carta assinada pelo pastor da igreja, convidando, colocando a programação e tal, e você vai lá e entrega para o pai. Isso é um sinal de respeito para aquele pai, de responsabilidade, que ele para você é o pessoal responsável, para levar aquelas crianças lá na igreja. E entrega o convite para a criança, para assim, fala para o papai levar você lá. Faça esse convite também. Outra, confeccione um convite especial aos pais da igreja. Aos pais da igreja, não só no microfone. Você sabe, você trabalha com criança, quem são as crianças e os pais. Para ele trazer a criança dele também, no evento que será realizado. Faça um convite com o pessoal da mídia, para divulgar nas mídias sociais. Escreva lá, festa das crianças, em letra bem grande também. Monte mídia, vídeos, áudios, para divulgação nos grupos da igreja. Todo quanto é grupo da igreja. Isso é num dia antes do evento? Não, uma semana antes. Faça um banner e coloque lá na frente da igreja o trabalho, que dia vai ser realizado. Tem pessoas que só congregam na quinta, outros só congregam, só vem no ciclo de oração, e ele vai ver lá esse trabalho. Neste banner que você coloca na frente da igreja, evite colocar imagens, coloca só informações que interessam ao evento, como nós já falamos agora. Uma coisa importantíssima, irmãos, que a igreja de Porto Velho faz, e várias igrejas também faz, coloca a foto do pastor, presidente, porque ele fala assim, qual Assembleia de Deus que é? Aí eu falei, do pastor Nelson. Aí eu falei, essa eu vou. É daquele um brancão que fala na segunda-feira? É ele mesmo. Porque eu falei, a Assembleia de Deus aí entra em qualquer uma. Fala assim, vá numa igreja perto da sua casa, nunca mais fale isso, irmão. Uma vez eu falei, aí ele foi lá na igreja, não vou falar o nome. Foi lá, irmão. Eu fui lá, aí era uma seita, irmão. Aí, falta de entendimento, eu falei, vá numa igreja perto da sua casa. Nunca mais eu falei isso. Eu falei assim, irmão, se eu tenho uma igreja boa para congregar, é a Assembleia de Deus. É onde? É lá no Bethesda 9, que eu congrego lá e posso te ajudar, se você for lá. Mas tem várias outras aí que tem esse símbolo aqui, o símbolo da Assembleia de Deus. Muito bem. Vamos passar aqui para frente. Mantenha convites com a equipe de recepção. Deixa lá, aqui está o convite. Chegou a pessoa que não recebeu o convite, convidados, entrega o convite. Já deixa lá naquela mesinha de recepção e fala com a equipe dos recepcionistas. Faça fichas para anotar, principalmente naqueles trabalhos específicos de criança. Anote lá o nome, o endereço, o telefone e o responsável. Muitas vezes os pais não vêm, por exemplo, lá na nossa não vem, só vem criança. Os pais mandam, as irmãs que trazem, pega o nome da irmã responsável e anote lá, porque isso é muito importante. Como que se faz isso? Quando fala assim, criança, quem quer aceitar Jesus? Quantas crianças vêm na frente? Todas, inclusive as que já são da igreja, vem todo mundo. E aí, para anotar o nome de criança, imagine, 60 crianças para anotar. Não consegue, vão tudo embora. Então, a regra, o procedimento é, confeccione adesivos em dupla. Em quanto? Em dupla. Número 1, número 1. Número 2, número 2. Faz a ficha. Na ficha você coloca o adesivo 1 e coloca o outro na camisinha dele, na camiseta dele. E fala assim para ele assim. Fala assim, guarda isso aí, porque isso vai valer para o lanche. Vai valer para o lanche. Aí ele vai guardar, ninguém vai tocar. Quando ele for na frente aceitar Jesus, você só pega um e separa a ficha 01, ficha 02. Você já anotou ele na entrada. Ficha 03, ficha 04. Não precisa anotar o nome de ninguém mais. Ficha 05, ficha 06. E nós vamos ver o que vamos fazer daqui a pouco com essas fichas. Então faça essas fichas, imprima, coloca lá. E anote, principalmente nos trabalhos realizados com crianças específicos, em congressos. E se o pai falar assim, não vai anotar não, é para a questão do lanche e tal, e aí anota. Se o pai não quiser deixar, tudo bem, mas a maioria deixa. Pit stop, faça pit stop nas feiras, vai lá, veste todo mundo com a camiseta, identifique-se, vai lá e faz a pit stop para entregar nas feiras, nos eventos.
Aqui os adesivos, muito bem. E agora vamos para a execução. Então, o planejamento tem que ter tudo. Eu tenho todo o material? Tenho. Agora vamos para a execução, fazer o trabalho. A segunda parte da evangelização. Essa parte, irmão, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, graças a Deus, nós já nascemos. Quando a pessoa aceita Jesus, o pastor já fala, você tem que ganhar sua família, já faz dele um missionário. E em trazer pessoas, nós temos um trabalho, fazemos maravilhosamente bem. Muito bem, pergunta 9, é 9, né? Diga sim ou não. Tem folheto infantil lá na sua congregação? Aí, escreva aí, sim ou não. Quem que comprou? Foi a congregação ou você? Hã? É desses aqui, né? Tá. Deus abençoe. Quem tem que comprar isso aqui, irmão, é a instituição. É a igreja. Pastor, preciso de 1000 folhetos para... Se você quiser dar uma oferta, dá oferta para a igreja e a igreja compra. Se algum irmão quiser dar oferta, pastor, aqui, o irmão deu R$500 para comprar de folheto. Eu tenho aqui, pode adquirir e tal. Tem como comprar? Pode comprar? Não sei o quê. Não, pode comprar. Posso falar assim, pode comprar os folhetos aí. Aí compra o folheto e leva para o pastor ver. Ele vai fazer uma análise teológica. Só isso aqui já tem sempre os modelos. Aí você olha assim, pastor, eu posso comprar esse folheto? Ele está de acordo com a nossa teologia? Esse dia a irmã colocou no grupo lá uma mensagem motivadora. Aí no final estava Sociedade Espírita não sei o quê. Aí como o meu perfil nas redes sociais é o Atalaia. Eu vejo e aviso o perigo. Aí eu falo assim, irmã, eu falo no particular. Se o senhor viu o que está escrito no final? Aí eu, não, só vi um pedacinho. Eu falei, dá uma olhada. Sociedade Espírita e tal. Tem como a senhora retirar lá do grupo? Ela falou, tem sim, pastor, tem sim. Aí isso deu um problema para mim, irmão. Sabe por quê? Os irmãos mandam 1.500.000 vídeos para mim. Aí tem esses caras da internet falando um monte de coisa aí. Aí fala assim, o que o seu pastor não é verdade. Nem abre esses vídeos, viu? A Igreja Assembleia de Deus sempre ensinou errado. Não abra. É heresia. Sai fora. Aí eles mandam para mim vídeo de 30 minutos. Eu tenho que ficar lá. Aí escreva aquele texto desse tamanho. Isso tira o tempo que eu tenho para outras coisas. Mas eu tenho que fazer, o irmão está pedindo. Pois é, pastor, eu já estava mandando esse vídeo até para os outros irmãos. Eu falei, não faz isso não. Pode quando está mandando para mim. Muito bem, execução. Entrega de folheto. Nomeie um líder para adicionar o local de entrega. Quem é que vai entregar na escola? Não é você que vai fazer tudo sozinho, não. Quem vai entregar na praça, que você nomeou? Quem vai entregar? Quem vai ser o responsável para entregar na porta? Você precisa nomear pessoas para fazer isso. Você não consegue fazer isso tudo sozinho. Aqui em Porto Velho, não dá para você evangelizar Porto Velho toda para um trabalho infantil na congregação. Como eu faço? Eu faço num trabalho espiral. Como espiral? A congregação está aqui, eu faço assim, as quadras, segunda quadra, terceira quadra, eu vou máximo na quarta quadra de linha. Uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, e faço o quadrado aqui, E ali é minha área de responsabilidade. Às vezes, quando eu estou chegando na quarta, tem uma congregação da Assembleia de Deus ali já. Aí eu retorno mais uma. E aí eu marco aquela área no meu mapa. Todo o trabalho de evangelização que eu vou fazer na congregação, eu uso aquelas quadras. Aí eu vou na quadra. Eu estava no município de Santa Luzia do Oeste, também de Rolim de Moura. Eu mapeei a cidade. Eu contei casa por casa. E a casa que era hospital, quando ia entregar o convite, eu entregava assim, você vai para a quadra 13. E aí lá tem 14 quadras. Lá a quadra 13 precisa ser liberta, irmãos. Aí eu entrar aqui, está o número 14. Aqui você vai 14, aí eu entregar um 16, vai entrega na rua. E ele, porque isso aqui custa caro. Então tem que valorizar o trabalho. E à noite, os folhetos que sobraram, ele devolve para mim de novo no culto. Nós fizemos em Rolim de Moura a evangelização, eu acho que deve ter, são 60.000 municípios, uns 30.000 pessoas moram na cidade. Nós fizemos em 15 minutos a evangelização na cidade toda.
toda. Foi assim, cada pessoa, cada dupla foi responsável por uma quadra. A quadra, 2 quadras. Vai embora e distribui nessas 2 quadras. Aí ele distribuía na segunda, outro distribuía na terça, outro distribuía na quarta e distribuía para os irmãos. Uns batiam palmos, que não tinha em casa, colocava no correio, na caixinha de correio. Então faça assim, não vá muito longe não. Não vá muito longe, porque a classe é pequena e então, sempre 5 por 1, convida 5 para vir 1. E as crianças vêm ou não vêm? Vem, as crianças vêm. Pai, eu vou, se o pai não quer, deixa lá, fica esperando para lá de fora, fumando cigarro, mas vem, as crianças vêm. Se tem um público que vem, Aqui eu escrevi uma coisa, escolas, enviar as equipes nos 2 turnos, a professora não deixa entrar dentro da escola, não deixa. Você vai lá para o lado de fora, leva lá 10 pessoas. Se for criança, tem que ir com o responsável. 10 pessoas, fica lá aquele monte de folheto, faz a linha. Aí vem, entrega para todo mundo os convites infantil para as crianças. Ó. Chega lá, aí vai sair 11 horas, 15 minutos está todo mundo lá. Tá? 15, entrega os folhetos para todo mundo nas escolas. Não leve criança pequenininha, leve criança maiores, senão você vai ter que cuidar mais da criança do que entregar o folheto. Se o evento for no sábado, faça a entrega nos 2 turnos na sexta-feira, porque fica mais próximo o evento. Nos dias de culto normal, por exemplo, fazer o culto com as crianças, na quinta-feira. Isso daqui, irmãos, não é só para congresso, não. Por exemplo, lá na nossa congregação, é um culto infantil a cada 2 meses, né? 1 a cada 2 meses. Nesse trabalho, nós vamos fazer todo isso daqui, para esse trabalho de crianças. No último, nós tivemos 35 crianças, tivemos no último culto. Só quem não veio no culto foi os adultos. Não veio nem o adulto, veio os 4 adultos só. Nem os pais das crianças vieram. Aí entenderam, culto com as crianças é só para criança. Aí os adultos não vieram, irmão. Aí, mas graças a Deus, Deus abençoou. Maravilhosamente. Todas elas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui na frente. Muito bem. Aqui tem uma estratégia fenomenal. As crianças não têm vergonha do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Elas não têm vergonha, irmãos. Nós temos um trabalho que fazemos sobre o plano da salvação. Nós ministramos e aí cada criança vira um evangelizador. Nós damos um lápis para ele, com o plano da salvação no lápis. E aí ele pega um lápis para ele e outro lápis para o coleguinha. Aí nós ensinamos ele, na ministração, como evangelizar o coleguinha, explicando aquelas 5 cores. E aí ele chega na escola no outro dia e vai para a professora. E vai para o coleguinha. Um chegou na professora, a professora católica, chegou e falou assim, chegou um menino em mim e falou assim, professora, a senhora sabe tudo? Ela, o que você quer saber? Eu duvido a senhora saber o significado dessas cores. Aí ele falou, fala para mim, este amarelo significa que as ruas são de ouro e que Jesus ama eu e ama a senhora também. Essa outra cor aqui escura é o pecado que tem na minha vida e na sua. E foi falando. E essa cor aqui é a esperança que a senhora precisa ser crente para ter crescimento e a senhora morar no céu. A senhora quer um lápis? Agora quero, então repita o que eu falei. Se existe um grupo que faz evangelização, são as crianças. A outra era a fominha. Ela chegou, eu entreguei 2. Aí ela falou assim, 2 não é suficiente. Eu falei, por quê? Na minha sala tem mais de 25 alunos. Eu não quero entregar 1 para cada um. E ele só dá o lápis se a coleguinha acertar. Meu irmão foi pescar, mais 5 cachaceiros. Meu irmão é evangélico, foi pescar. Chegando lá, encontra em cima de um toco, lá no meio do mato, o lápis. Só a pontinha de cima, com a cor. Aí ele foi e achou assim, isso aqui tem a ver com o meu irmão. Vocês sabem o que significa isso? O amarelo. E foi, e pregou o evangelho para os 5 cachaceiros. É um projeto que funciona. Não instrua as crianças apenas aqui. Faça elas evangelizadores e missionários, para que ela seja geração eleita, produzindo outros para essa geração.
Nós vamos no trabalho, aí nós temos vergonha, né? Tá, os agentes 007, né? Eu servi o exército brasileiro, aí era novo convertido, tinha uma semana de crente. Aí cheguei lá, comecei a dar folheto. Aí um cabo me chama do lado e fala assim: você não pode fazer isso daqui, é proibido. Eu não sabia nada de Bíblia. Eu falei: eu já vi o pastor pregando, dizendo que toda a terra e a sua plenitude é de Deus. Eu falei: então o quartel fica dentro da terra, então é de Deus. Aí eu virei para ele, ele era crente. Eu falei: o senhor já entregou o folheto aqui? Ele falou: não, é proibido. Eu falei: então Deus me trouxe lá da roça para fazer isso, porque o senhor não está fazendo. Era para me ser preso, irmão, porque ele era cabo, eu era recruta. Aí esse irmão arrumou falou: vamos fazer culto aqui, irmão? Ele falou: vamos. Aí ele arrumou um violão. Aí nós fomos para um cantinho assim, e como fazer. Aí na hora do almoço eu convidava os recrutas. Cada ano, irmão, entra 120 recrutas. Eu olhava para aquele monte de gente assim, eu não via pessoas. Eu via pessoas assim para pregar o evangelho. Eu falei: essas pessoas não conhecem Jesus, eu tenho que falar para elas, Eu tinha 30 dias de crente. Ele tem que falar. Eu ainda não tinha recebido a orientação ainda, que não era assim, né? E aí nós fomos lá para aí, irmão, eles precisaram precisaram lá da sala. Aí tirou a gente. Aí eu falei: não pode ficar sem fazer culto. Aí eu fui no cafofo. Você sabe o que é cafofo? Cafofo é onde guarda saco, cela de animal, essas coisas. Aí nós puxamos tudo para um lado assim, não tinha ar-condicionado e começamos a fazer, mãe. Aí suava, era meia hora toda quarta-feira. Aí um dia esse cabo falou assim: hein, chegou um coronel aí, que é o Shen, ele é crente. Aí ele falou assim: vamos convidar ele para dar um estudo bíblico aqui? Vamos. Aí nesse dia ninguém cantou nada, 25 minutos, ele deu o estudo bíblico. E ele veio todo perfumadinho, suou e molhou todinho, irmão, ficou todo molhado. Afinal ele perguntou: é só hoje que vocês estão aqui, né? Ele falou: não, faz 2 anos. Aí o cabo falou assim: eu tenho uma sugestão para o senhor. Eu falei: qual a sugestão? Tem um lugar ali que é almofadado, os espíritas fazem trabalho na quinta. Não teria como o senhor arrumar para nós? Na outra quarta-feira, onde nós estávamos? Lá, lotava de gente, irmão. Aí encheu, o ar-condicionado, tinha uns que eram só para dormir. E nós evangelho neles, né? E eu falei: Jesus, não me tire desse quartel enquanto não formar um pelotão. Um pelotão era 40 crentes. Aí, enquanto não for um pelotão, o senhor me deixa sair daqui. Aí, beleza. Aí o coronel foi transferido, irmão. O que aconteceu com a gente? Voltamos para o cafofo de novo. Vou mandar a gente de volta. Saí de lá, deixamos lá 50 crentes. Vamos, glória a Deus? 50 crentes, irmão. Soldado, sargento. Hoje, quando tinha um negócio do iogurte, aí eu encontrava meus colegas e falava assim: boa noite, bom dia. Ele falou: bom dia não, a paz do Senhor, agora eu sou crente. Encontrei o Jennifer Festival de base. Eu falei: bom dia. Ele: bom dia não, agora eu sou seu irmão, a paz do Senhor Jesus. Olha a semente que foi lançada. Muitas sementes que nós estamos lançamos na vida das crianças, vai ser reproduzida lá na Síria, irmãos. Lá na Síria. Aleluia. Vamos para frente aqui, que eu já estou quase concluindo. Vou voltar a falar. Fala com o dirigente. Todo esse planejamento você precisa falar com o dirigente, receber a oração deles lá. Não faça sozinho. Converse com o dirigente, vê se ele consegue liberar para você uns 5 minutos para você estimular os irmãos a entregar esses convites, etc. Agora, vamos aqui. Todos vocês têm internet aí? No celular? Então, escaneie esse QR Code. Tem lá, tem aqui. Hoje, nós precisamos usar a mídia para fazermos evangelização. Tem um negócio na mídia chamado de algoritmo. O negócio pensa. E nós temos que pensar juntamente com ele. Quem acessou, você está indo para o Cadivel. Quem não se inscreveu, já se inscreve. Se inscreva aí. Vou ler aqui também para acompanhar passo a passo. Quem não está inscrito... Meu Deus, cadê aqui Jesus Cristo? Me ajuda. Vamos lá. A evangelização hoje, ela é moderna. Leia-me.
Vocês conseguiram acessar? Amém. Se eu não estou enganado, tem um 6º post aí, que fala dos comprometidos. Vocês encontraram? Clica em cima dele. Vamos ver, tem vários aí, não tem? Vou ver aqui, 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 9º, onde está escrito comprometidos. Encontraram aí? Tem uma figurinha de um monte de gente? Clica em cima dele. Clicaram? Muito bem. Estão comigo aí? Estão comigo? Tem a Sueli falando aí. Fica aí, Sueli, em pé. Essa senhora aqui, ó. Embaixo, é só isso aí. Embaixo tem um coraçãozinho. Identificou o coraçãozinho? Encontraram? Encontrou um balãozinho? Encontrou 2 setas girando? Clica em cima da seta. Apareceu a sua figurinha, não apareceu? Escreve alguma mensagem aí. Eu vou escrever, estou aqui. Estou aqui, escrevi. Hoje nós usamos as mídias, tem a página oficial da igreja, a página oficial do departamento. A líder vai colocar o post lá. E aí você vai clicar nessa setinha e vai repostar. Vai para todas as pessoas que estão na sua página. Não precisa postar novamente. E aqui vem a orientação, a dica. Não é você fazer sozinho. A líder coloca e fala assim, vou colocar o post às 11 horas. Irmãos, 11 horas, você entra nesse link e reposta. O algoritmo entende, diz assim, isso é muito importante. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente interessada. Aí sabe o que ele faz? Entrega para milhares de pessoas. Milhares. Agora se você colocar sozinho, não vai muito longe. Aí então imagina 500 pessoas da igreja. O pastor, no final do culto, chama o líder, fala assim, irmãos, seu celular, pega o celular, libera a senha da igreja aí. Liberou a senha. Todo mundo entrou. Beleza, orienta, reposta esse post. Aí todo mundo reposta ao mesmo tempo. 500 posts ao mesmo tempo. Vai distribuir para muita gente, muitas pessoas. Isso é uma forma moderna de evangelização. E quem quiser ir mais além, fazer o tráfego pago, você pode fazer. Eu já fiz para a juventude. Lá tem como você definir. Você paga R$100 e você define que público você quer alcançar, que local você quer alcançar. Por exemplo, Santa Luzia do Oeste, eu quero o município de Santa Luzia do Oeste. Lá não tem bairro mesmo, né? Tudo é centro. Tá. Aí coloca lá. Aí qual público você quer? Eu quero um público de 13 até 19 anos. Juventude. No trabalho, lotou a igreja. Aí eu faço a questão de fazer o feedback. Lá no meio do povo. Hein? Como que você soube do evento? Eu soube pelo Instagram. Era de jovem, eu soube pelo Instagram. Um monte, mais de 12 vieram através disso. Eu não conseguia chegar através do carro volante, nem do folheto particular. Eu cheguei lá. Então, aí é uma dica para os irmãos. Muito bem. Muito bem, já falei disso. Carro de som. Como é que chama lá? Para colocar no carro de som, o nome que faz. É a vinheta lá. A vinheta. Aquela vinheta. Não pode colocar um sermão bíblico. Não pode colocar sermão bíblico. Tem que dizer, o carro passa muito rápido. A oferta no supermercado tal. Aí foi, mas qual é a oferta? Já passou. O carro tem que ser orientado. Você tem que ir devagarzinho, a 2 por hora. E o carro tem a vinheta, tem que ser o mesmo do convite. Atenção, criançada! Dia tal, sábado. Coloca o dia. No convite tem que colocar a data, sábado, se é domingo, se é terça. Sábado tem uma grande festa na Igreja Assembleia de Deus, lá Bethesda Nova, em frente ao Campo do Buracão. Então não conhece o Campo do Buracão lá. Lá no Campinho de Areia, lá mesmo. Aí convida. Vai ter brincadeira e Deus tem uma palavra para você. Glória. Ele tem que saber o que é isso, a criança, o que é isso?
Aí já passou, tem que sair correndo até do carro para saber onde que é. Então tem que ser pequenininho. Não precisa falar, Deus vai falar com você aí, onde mesmo? Aonde? Que tal? Então tem que ser pequenininho, não pode ser muito grande não. Faça um teste, fica na sua casa e manda o carro passar. Aí, opa, então eu diminui mais ainda, que eu não consegui nem entender o que ele está falando. Então, muito importante isso. Dia do culto. No dia do culto. Já falei sobre isso aqui. Já falei também. Amém. Agora vamos para as ações após o evento. Coloca aí no seu papel. Questão 10. Quem aqui faz avaliação depois que o evento termina? Reunião de avaliação, de feedback. Levanta a mão, por favor. Por favor. Dá uma olhada aí, pessoal, para trás aí. Dá uma olhada aí. Levanta a mão, fica a mão erguida. Veja quantas pessoas fazem. É por isso que nós erramos. Muito. Nós não fazemos reunião de avaliação após o evento. O que tem que ser feito? Reúna a equipe de liderança. O que eu fiz certo, coloca lá na sua agenda. E o que nós precisamos melhorar, coloca lá. Nós precisamos olhar. Não tinha pessoa suficiente para o lanche. As recepcionistas chegaram atrasados 5 minutos. Ela tem que chegar meia hora antes. Porque a criança chega 2 horas antes do evento. Então a equipe, vai anotando. No próximo, você não erra mais naquilo. Então a reunião de feedback, ela precisa fazer parte. Nessa reunião, irmãos, quem são as pessoas que vai fazer a visita para a integração das crianças na igreja? É outra parte que nós pecamos. O pastor Paulo deu uma plenária aqui, ministrou uma plenária, e ele perguntou na plenária, quem gosta de cuidar de peixe? Aí um monte de gente levantou a mão, acho que estava lotado. Aí depois perguntou, quem é apaixonado de pescar? Aí diminuiu, mas ficou um monte também. Agora, quem aqui gosta de limpar peixe? Eu contei, deu 12. 12 pessoas. Quem gosta de limpar peixe? Levanta a mão aí. Essas crianças precisam ser cuidadas. Lembre, das tais é o reino dos céus. Elas precisam ser cuidadas. Precisa apresentar o rei para ela. E como que vai fazer isso? Na ficha que você teve no endereço. Rua da Cibalena. Quem mora lá? A irmã Josefina. Ela que trouxe. Vou lá na irmã Josefina. Irmã Josefina. Essas crianças. A fulana se fica libertando. A senhora pode ir conosco na casa dessas crianças? Pode, porque o vizinho conhece aquela mulher. Tem confiança. Eu chegar lá, eu, a Mansueli. Quem é essas pessoas? Eu, a mãe, um monte de. Não sei nem quem é. Aí eu chego com a irmã Josefina lá. Aí a irmã Josefina, eu estou querendo apresentar aqui o irmão Rony, a irmã Mary e tal. Aí levou as crianças também, meus filhos junto e tal. Aí as suas crianças esteve na igreja e tal. Nós viemos trazer um presente aqui. Faz um kit, irmão, da Escola Bíblica Dominical. Você já tem a idade dela lá. Aquelas revistas que sobram na IBD, não joga fora não. Faz um kit de desenho, coloca canetinha e tal, bem bonitinho. Nós viemos trazer um presente. A Maria está aí? Tá. Ela, tá, aqui, você foi lá e tal. É o seguinte, e aí apresenta o projeto para ela. Nós somos crentes aqui da igreja fulano tal, do pastor fulano, e não teria, o senhor liberaria suas crianças para participar conosco? Para onde é que nós vamos levar? Os crentes são da Assembleia de Deus, vão falar numa única voz. 1, 2, 3. Pastor Nelson. Deus abençoe o senhor. Vamos de novo, é só treino, como diz o pastor. Os crentes que são da Assembleia de Deus, para onde é que nós vamos encaminhar essas crianças, só para facilitar? Domingo de manhã, 8 horas. 1, 2, 3. Escola Bíblica Dominical. É o melhor lugar, porque lá tem as faixas etárias, certinho. Nós devemos encaminhá-las para lá. E todo domingo de manhã, a irmã Josefina vai trazer aquelas 10 crianças. Lá na nossa congregação, tem umas 7. Nenhum pai é crente, nada. Elas vêm todo domingo de manhã. E alguns cultos à noite. E elas vêm sozinhas. Então, o trabalho. E na Escola Bíblica Dominical,
nós vamos fazer essa criança transformada, transformar uma família a ser abençoada. Como, pastor? É simples, você vai dar curso teológico para os pais. Como, pastor? Através das crianças. Você compra uma sapateira, ou faz, sei lá, aquelas que colocam assim, ó, coloca um monte de negócio assim, faz um negócio e colocar os cartões da criança. As 13 lições da escola bíblica dominical, você faz com papel cartão, escreve assim, o que aprendi hoje na EBD, na escola bíblica. Aí coloca 1, 2, 3, e pega a assinatura do pai. Aí fala assim, ó, você vai chegar em casa e vai falar com o papai e mãe, olha o que eu aprendi na EBD. Eu aprendi hoje que Abraão é o pai da fé. Eu aprendi hoje que Isaac fugiu do sacrifício. Não, fugiu não. É brincadeira. Aí vai, coloca os 3 tópicos ali da lição sua. E aí ele pega e leva. E fala assim, pai, eu estou concorrendo brinde lá na igreja, porque quem fazer os 13 vai levar uns presentes. Só que tem que assinar. Aí ele assina. Aí leva e coloca lá, 1. Aí no segundo domingo, eu aprendi que nós somos pecadores. E tem que aceitar Jesus para ser salvador. E quem fuma não vai para o céu. Aí o pai vai vendo aquilo. E agora vocês vão me ajudar. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então essa criança da Síria vai pregar para Naamã. E Naamã daqui a pouco chega o irmão lá. Lá na nossa congregação nós temos oração toda sexta das 8 às 9. E a minha oração é, Senhor, além das pessoas que nós convidamos, todo mundo que passar por aqui, não deixa ele passar sem entrar. Aí quando chega as pessoas no culto, eu saio lá, né? Na hora da apresentação, eu pergunto para ele, hein, o que você veio fazer aqui por quê? Ele falou, rapaz, eu estava na angústia no coração, fui passando e entrei. Já entrevistei 4 irmãos, 4. Escola Bíblica Dominical. Eu fui passando para comprar pão, e aí comprei, que eu falei assim, vou ficar aqui. Ficou lá assistindo a IBD. Ei, papai. A criança, você não pode perder essa ferramenta. Eu vou chamar de ferramenta com muito cuidado, tá? Criança, para evangelizar, você tem a peça na sua igreja. E não se preocupe com a multidão. São 3, 4, 5, porque dali vai trazer a família inteira. Quer ver outra forma? Essa criança já aceitou Jesus. Ela já faz parte da geração eleita. Agora eu preciso trazer o pai e a mãe. Quer ver uma outra forma? Não tem umas parábolas na Bíblia? Tem ou não tem? Das virgens, várias. Pegue as crianças e treinem. Faz o teatrinho. E aí fala assim, olha, ele vai lá na casa, olha, seu filho vai participar de uma atividade lá na igreja. Quando chama eles para ir na escola, eles não vão? Aí eles vão vir, os pais, para ver a criança. A criança vai fazer a Maria, a outra vai fazer uma das virgens, a outra vai fazer o noivo. Aí ela fica lá. Aí naquele dia tem o quê? A ministração pelo pastor da igreja. Aí o evangelho chega no coração dele. Rapaz, e a fé vem pelo ouvir. Você traz ele para a igreja. É outra estratégia usando a criança. Nós não podemos perder nenhuma dessas crianças. Nenhuma dessas crianças. Vamos para frente aqui. Verifique os nomes anotados. Marque dia de visita. Isso é com muita responsabilidade, irmãos. Nós temos dificuldades na Igreja Assembleia de Deus de visitar o adulto. E o adulto tem a livre escolha. Agora a criança depende de outro adulto, que é o pai. Então nós temos que fazer esse trabalho. Já disse aqui, leve junto o informativo. Leve junto o informativo da programação da sua congregação. Faça lá culto, as atividades que tem e entregue para o homem, para o pai da família, para a mulher, para os adultos lá. Muito bem, muito bem. Já que é informação geral, se for mulher e tiver um homem lá, não entra, vai com a sua esposa, vocês já aprenderam já em outras instruções. Vamos para frente. Agende, por exemplo, aqui na cidade grande, tem que agendar, não pode chegar de supetão, porque é muito difícil, né? Muito bem. E já estou concluindo. Muito bem. Vou tocar uma musiquinha aqui, para os irmãos aprenderem. É uma técnica que nós usamos também para evangelização. Dá uma olhada nessa lista aí. Cadê o rapaz do som? Toca a canção aí. William. Deu certo o que eu testei quinta-feira? Testei hoje de novo, cheguei aqui 6h50 para ver se o coração acelerado. Deu certo aí a minha canção?
Vocês conhecem a técnica do plano da salvação dos 5 dedos? Conhece? Quem conhece, levanta a mão. Poucos conhecem, também todos conheciam. Você usa os dedos para o plano da salvação. Polegar, indicador. Aí nós temos dificuldade no dedo médio, né? Aí você faz as 3 cruzes. Assim, ó. Anelar ou anular, todas as duas formas tá certa. E o dedo mindinho, que Jesus ama, tá aqui, ó. Polegar, Jesus me ama. Indicador. Polegar, Jesus me ama. Indicador, eu pequei e desobedeci. Jesus morreu na cruz em meu lugar. Anular, se eu confessar, Jesus perdoa a mim. Mindinho, sou filho de Deus e vou para o céu enfim. Essa é a musiquinha que eu escrevi e o Iá montou a música para mim. Uma melodia. Ficou bonitinha a música? As crianças são apaixonadas. Toca de novo. De novo. Polegar, Jesus me ama. Indicador, Vai aqui, então a melhor técnica. eu pequei e Levantei você. desobedeci. Olha, isso aqui. Jesus morreu na cruz em meu lugar. Anular, se eu confessar, Jesus perdoa a mim. Mindinho, sou filho de Deus e vou para o céu enfim. Quando vocês escanearem lá, tem livrinho se escanear, essa musiquinha já está lá também. Toca de novo. Já estão Polegar, concluindo, irmãos. Jesus me ama. Indicador, eu pequei e desobedeci. Jesus morreu na cruz em meu lugar. Anular, se eu confessar, Jesus perdoa a mim. Mindinho, sou filho de Deus e vou para o céu enfim. Aí o plano da salvação. Você ensina para a criança, ela vai aprender e vai falar para as outras crianças e vai falar para os pais em casa. Vamos aqui para o meu penúltimo slide. Será que existe crianças como a menina da Síria? Então vamos conhecer uma. Passa o vídeo aí, por favor. O vídeo, nem eu não. Eu testei também, deu certo. O testemunho que eu vou falar hoje me provou mesmo que Deus é real. Por causa que tem muita gente que vem na igreja, adora Deus, levanta a mão, mas não sente nada, sabe? Só vai levando, entendeu? E uma hora eu cheguei a acreditar nisso, que Deus ele não existia. Mas Deus existe sim. E esse testemunho que eu vou falar prova que ele existe. Eu tava voltando de van junto com o meu amigo e uma outra amiga minha. Eles eram irmãos. E eles estavam meio tristes. Aí eles vieram falar comigo e eles falaram: João, eu tô muito triste por causa que meu pai e minha mãe, eles fumam, eles bebem e o meu pai ele tá com problema no pulmão. Naquela hora eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir falar certo com eles, que eu não seria a pessoa certa para falar. E aí eu falei: nossa, que situação, e tentei mudar de assunto. Mas aí Deus falou para mim: ó, o que ele vai falar para você é muito importante e isso vai te ajudar a lembrar que eu sou o seu Deus. Então ele falou: eu queria saber se, você pode fazer uma oração por mim. Naquele momento eu falei: eu sei uma coisa que pode resolver isso, pode tirar essa tristeza e pode curar o seu pai. E ele falou: o que é isso? Eu falei: você quer aceitar Jesus? Naquela hora os dois viraram pra mim e falaram: como é que é isso? Eu não entendo muito bem. Depois de explicar que o quanto Deus ama eles e não importa o que eles façam, o amor de Deus sempre vai ser infinito por todos nós, eles falaram: eu quero isso pra minha vida. Eu orei por eles e no outro dia, semana que vem, eu cheguei na van, falei com eles e ele falou: João, meu pai foi curado. Naquela hora ele falou pra mim, eu falei do amor de Jesus pro meu pai
ele começou a chorar e ele viu que ele não queria mais isso. E agora meu pai não fuma mais, minha mãe não fuma mais, eles não bebem. Depois disso, eu nunca mais cheguei a pensar se Deus existe, por causa que agora eu tenho a certeza que Ele existe, que Ele pode curar, que Ele pode mover montanhas para encontrar ovelhas perdidas que precisam de ajuda. Você que está com tristeza, que está se sentindo com depressão, que sente um vazio no coração, olha, meu coração começou até a bater mais forte agora. Você que está muito triste, você vai entrar no seu quarto e você vai ajoelhar na sua cama e você vai falar com Ele, porque eu sei que Ele tem alguma coisa para falar com você. Eu já ouvi esse testemunho algumas 15 vezes, irmão. E todos eu choro. Também na hora eu falo assim, meu coração começou a bater. Você que é pentecostal sabe o que é isso, né? E a minha última frase está lá, ó. Uma igreja abençoada, uma família, uma criança abençoada, uma criança transformada, uma família abençoada. Você faz parte dessa trajetória. A pergunta é, onde essa criança aprendeu esses fundamentos? Eu agradeço essa oportunidade e o convite que me fizeram. Amém.